na verdade, 2 Tessalonicenses 2 é um dos mais importantes textos em defesa do pré-tribulacionismo. Infelizmente, muitos pré-tribulacionistas não usam esse texto como parte do seu arsenal argumentativo. Ele é muito bom, mas é claro que, como textos antigos, ele acaba tendo alguns problemas ali de ordem linguística que tem que ser compreendidos, né? Porque o que Paulo está falando aqui, basicamente, ele está corrigindo um erro que estava acontecendo na igreja de Tessalonicenses, que estava pensando que o dia do Senhor tinha começado. Se você vai ler, você observa que o tom de Paulo é de correção e de consolo. Ele começa dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais com facilidade da vossa mente, nem vos perturbeis. Aí ele vai dizer, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se tivesse partido de nós, ou seja, uma falsificação, né? Alguém tinha feito uma epístola dizendo, foi Paulo que escreveu, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma expressão que é uma espécie de termo técnico, que envolve um evento de muitos acontecimentos, que provavelmente começa no arrebatamento e vá até a criação dos novos céus e da nova terra, porque essa expressão ela aparece em diversos lugares ao longo da Bíblia e em cada contexto ela está associada a alguma coisa. Só que não são exatamente a mesma coisa. Em algum lugar ela está associada, a expressão está associada a uma coisa boa, em algum lugar aparece como uma coisa ruim, se fala sobre sofrimento, sobre trevas, sobre dor, sobre angústia, mas sobre refrigério, prosperidade, paz, tranquilidade. Então, é uma expressão que na verdade deve envolver um período maior. Não é simplesmente um dia de 24 horas. Né? O dia do Senhor é uma expressão que envolve vários acontecimentos. O aspecto mais popular do dia do Senhor é o aspecto negativo, que inclusive é como predomina no Antigo Testamento. Quando os profetas se referiam ao dia do Senhor, você vai ver, muito comumente, eles falando sobre um dia de trevas, um dia de dor, um dia de angústia, um dia de só coisas ruins, que é um período de juízo, de ira de Deus, etc. e tal. Em outras palavras, é um sinônimo da tribulação. Pelo que parece, é exatamente nesse sentido que essa expressão aparece aqui no texto de 2 Tessalonicenses. Eu sei que algumas versões trazem o dia de Cristo, que é uma variante textual do Novo Testamento, né? Por causa dos manuscritos que foram escritos naquela época, não tinha imprensa, não tinha xerox, não tinha nada disso, então tudo era feito na mão e algumas expressões e algumas palavras variaram a ponto de a gente encontrar, como nesse caso, o dia de Cristo em algumas versões e o dia do Senhor em outras versões. Algumas versões se baseiam no texto recebido, outras versões no texto eclético, né? Não importa. Eu acredito que se a gente observar o contexto, a gente consegue perceber que a expressão usada, se é dia de Cristo ou dia do Senhor, não interessa, mas a expressão usada ela está associada à perturbação. Porque Paulo acabou de falar isso. Ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos aqui, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Esse é o segredo. Nem vos perturbeis, quer por espírito, alguém que diga que teve uma visão de um anjo, ou teve uma revelação, ou por palavra, porque a pessoa tem uma boa retórica, uma oratória, é convincente, ou por epístola, mesmo que esteja falsificada dizendo que é nossa. Supondo, por espírito, por palavra ou por epístola, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, o anúncio de que o dia do Senhor chegou causava perturbação. Se a expressão o dia do Senhor fosse sinônimo, ou o dia de Cristo, como dizem outras versões, se fosse sinônimo do arrebatamento ou da volta de Jesus, a manifestação de Cristo, isso não perturbaria. Pelo contrário, causaria alegria, êxtase, que finalmente, né, graças a Deus, até que enfim. Por que a expressão o dia do Senhor, por que a ideia da proximidade do dia do Senhor, que está sendo apresentada aqui, causava perturbação? Porque é o sinônimo da tribulação. Então, o que é que acontece? É como se Paulo estivesse dizendo, gente, não vamos mudar de ideia assim tão facilmente. Ele disse isso, né? Não vos demovais com facilidade da vossa mente. Por quê? Provavelmente, né, Paulo já deve ter ensinado o arrebatamento pré-tribulacional, quando esteve pessoalmente lá entre os Tessalonicenses e através da sua primeira epístola. Porque se você for olhar os textos da primeira epístola, né, afinal de contas é o contexto mais próximo da segunda epístola que ele escreve, você vai ver que em todos os capítulos de 1 Tessalonicenses, em todos, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele fala da volta de Jesus Cristo. No final de todos os capítulos de 1 Tessalonicenses. Ele vai tornar esse assunto mais denso quando chega ali perto do final, no capítulo 4, do versículo 13 ao 18, ele fala do arrebatamento. E aí no versículo 19, que na verdade é o versículo 1 do capítulo 5, seria a continuação do capítulo 4,
ele fala da tribulação. Irmãos, com respeito aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando eles, está implícito aí, o sujeito oculto, quando eles andarem dizendo, agora nós temos paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores, aqui está, para dar à luz, e de nenhum modo eles escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque nós somos do dia, não somos da noite. Sim. Nós somos da luz. Paulo, então, ele mostra que são dois grupos. No final do capítulo 4, ele diz, nós seremos arrebatados. Ele se inclui, é por isso que ele conjuga na primeira pessoa do plural. Ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ele tinha a expectativa de fazer parte do grupo que seria arrebatado. Depois do capítulo 4, no capítulo 5, ele fala da tribulação, e ele se exclui. Ele diz, eles não escaparão, lhes. Então, é diferente. Agora, por que ele coloca o arrebatamento no capítulo 4 e a tribulação para esse segundo grupo no capítulo 5? Porque isso é instrutivo. Porque o arrebatamento vem antes da tribulação. Simples assim. Então, ele escreve tudo aquilo, aí no finalzinho do capítulo 5 ele diz assim, então, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí passa o tempo, aí alguém, claro, havia muita perseguição, muita tribulação no sentido natural da vida, não a tribulação escatológica, havia muita perseguição e eles estavam sofrendo, inclusive o capítulo 1 da segunda epístola é só sobre os sofrimentos da perseguição. Aí ele escreve essa carta justamente para corrigir isso. E ele diz, gente, pelo amor de Deus, não vamos abandonar facilmente as coisas que eu já falei. Não vos demovais com facilidade da vossa mente. Não vos perturbeis, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Por quê? Porque Paulo havia ensinado que o arrebatamento aconteceria antes da tribulação. E aí ele vai recapitular isso aqui em 2 Tessalonicenses 2, que não é percebido porque as pessoas não enxergam o que Paulo está falando aqui. Então ele vai explicar, ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto... E aí o pessoal fala, tá vendo aí? Ele está falando que o arrebatamento não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Só que as pessoas que dizem isso estão fazendo menção ao que está escrito no versículo 1. O que está no versículo 1, quando Paulo diz assim, o que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com ele, de fato ele menciona o arrebatamento, porque isso aí é o cabeçalho do assunto. Ele está introduzindo o assunto que ele vai tratar. Então é como se ele estivesse dizendo, bom, com respeito ao arrebatamento, com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com ele, porque se ele fosse falar do milênio, ele diria, com respeito à vinda do Senhor e ao milênio, se ele quisesse falar de outra coisa, ele poderia dizer, com respeito à vinda do Senhor e à morte do anticristo, mas como ele quer falar do arrebatamento, ele diz, com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com ele. Aí ele fala algumas coisas, começa a introduzir o assunto, vai desenvolvendo, quando chega aqui ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? O arrebatamento? Não. Ele não está falando do arrebatamento. Se fosse o arrebatamento, ele teria que ter dito assim, porque aquilo não acontecerá. O que está longe, lá no versículo 1, na introdução do assunto. Isto o quê? O que está próximo, no finalzinho do versículo anterior, que é o versículo 2. Ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, ele diz, não vos demovais com facilidade da vossa mente, nem vos perturbeis por espírito, por palavra, por epístola, supondo tenha chegado o dia do Senhor, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, isto não é o arrebatamento, isto é o dia do Senhor. O dia do Senhor é sinônimo da tribulação. Até os pós-tribulacionistas concordam com isso. Então ele diz, o dia do Senhor, a tribulação não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O pulo do gato é saber o que é apostasia. Porque no português, na nossa cultura, nós temos uma palavra que é um falso cognato. Na verdade, a nossa palavra apostasia, ela não é a mesma palavra apostasia do texto grego. Nós temos uma palavra apostasia, que ela, na verdade, é uma transliteração da palavra grega, né? Nós temos o A, o P, o O, o S, isso é português. Mas a palavra grega é alfa, pi, ômicron, sigma, são outras letras, é outra palavra, é outro idioma. Não adianta você pegar o dicionário Aurélio e olhar o que apostasia é e dizer, tá vendo aí, apostasia é abandono da fé, é desvio da fé, é negação da fé. Não adianta você fazer isso porque nós queremos estudar o significado da palavra grega. Então você tem que recorrer a dicionários gregos. E aí eu vou dar duas sugestões para o pessoal, inclusive para o rapaz que mandou um comentário aí.
Primeiro, ele tem que procurar um dicionário, um léxico de Liddell e Scott, que se propõe a tratar sobre as palavras do período do grego clássico, que é antes do início do grego koiné, né? Que é no período do grego koiné, que vai vir a Septuaginta, vai vir o Novo Testamento. Então, que ele procure o dicionário de Liddell e Scott, que fala sobre as palavras na época do grego clássico. E a palavra apostasia está lá. Depois, ele vai procurar um segundo léxico produzido por Lampe, é o sobrenome do homem, né? É um dicionário da era patrística. Essa era patrística, ela vai mais ou menos ali do ano 30 e pouco, parece, depois de Cristo, até 900 e alguma coisa. Então é um tempo legal. Mas o que é interessante é você observar que nós temos um dicionário que fala das palavras gregas num período antes do Novo Testamento e depois, né, dos textos do Novo Testamento. E nesses dois textos, nesses dois dicionários, nesses dois léxicos, aparece a palavra apostasia, e em ambos a palavra apostasia significa separação, distância, retirada, partida, desaparecimento e revolta. Todas essas possibilidades estão dentro do que é chamado pelos filólogos e linguistas, estão dentro do que é chamado de campo semântico. O domínio semântico da palavra envolve todos estes significados. Ah, mas como é que eu vou saber o que ela significa em determinado contexto? O contexto ajuda a compreender como a palavra deve ser usada. Então, esse é um problema que as pessoas não entendem. Elas pegam a palavra apostasia do português, porque veem a palavra apostasia aqui e pensam que é exatamente a mesma coisa. No português, a palavra apostasia significa o quê? Negação da fé, desvio, abandono. No grego não era assim. Tanto é que, se você olhar as duas vezes em que o substantivo feminino da palavra apostasia aparece no Novo Testamento, embora não sejam as únicas vezes em que a palavra aparece, porque ela vai aparecer em outras classes gramaticais, aparece como substantivo neutro e aparece também na forma verbal. Ao todo, a palavra aparece 20 vezes no Novo Testamento. Só que as pessoas supõem que só aparece duas vezes, 2 Tessalonicenses 2:3 e Atos capítulo 21, versículo 21. Esse é o argumento do nosso colega lá do vídeo. Aí o que é que acontece? Nessas duas vezes em que a palavra aparece na forma substantivada, substantivo feminino, ela também precisa de uma classificação para que se saiba do que o objeto, a pessoa, o sujeito está se distanciando. Em português, se eu dissesse assim, Marquinhos apostatou, todo mundo entende o seguinte, que ele abandonou a fé, chutou o pau da barraca, negou Jesus, né? No grego, não. É por isso que lá em Atos 21, quando ouviram falar que Paulo estava ensinando aos judeus que viviam entre os gentios a apostatarem de Moisés, foi preciso dizer que era de Moisés. Não bastava dizer, não, você está ensinando aos judeus a apostatarem. De quê? Apostatarem da carne de porco? Apostatarem da carne sacrificada aos ídolos? Apostatarem de costumes gentios? Apostatarem de quê? Tinha que ser claro. Então, o escândalo é porque Paulo ensinava aos judeus convertidos, que viviam numa comunidade mista, também permeada por gentios, a apostatarem de Moisés. Porque os irmãos que falavam com Paulo poderiam ter ficado mais escandalizados ainda se Paulo estivesse ensinando aos judeus que apostatassem de Jesus. Sim. Então, apostatar simplesmente no texto bíblico não quer dizer nada. Que é por isso que lá em Atos 21, o texto é bem claro em dizer que Paulo, claro, eles pensavam que Paulo dizia isso, que Paulo ensinava a apostatarem de Moisés. E em 1 Timóteo 4:1, na forma verbal, a palavra aparece ali, mas ele também mostra o seguinte, que nos últimos dias o Espírito Santo afirma expressamente que alguns apostatarão da fé. Ele não diz apostatarão, porque isso não quer dizer nada. Sim. Tem que haver uma classificação, uma adjetivação, para que a pessoa entenda de que está havendo o afastamento. Em outras palavras, a palavra apostasia ela é uma palavra grega formada por dois outros vocábulos gregos, apo e histemi, que é um verbo. A palavra apo, inclusive, aparece em apóstolo, apocalipse, significa fora, né? Apocalipto, por exemplo, é sombra, cobrir. Então, quando você tem a palavra apocalipse, você está dizendo que está tirando, você está descobrindo, tirando das sombras, você está revelando, tá deixando as claras. Isso é apocalipse. Afisteme é o verbo do qual se origina a palavra apostasia, é uma formação de apo com risteme. Apo é fora, para fora, e risteme significa ficar em pé, se posicionar, tomar postura ou alguma coisa assim. Em outras palavras, quando você junta os dois vocábulos, você está dizendo que a palavra significa se distanciar, se separar, afastar-se, retirada, partida. Vai depender do contexto. Então, apostasia significa exatamente isso. Retirada, partida, distanciamento, separação.
Pode ser uma coisa boa, como inclusive aparece nos textos do Novo Testamento em sua forma verbal, e pode ser uma coisa ruim. O contexto é que vai determinar isso. Se você considerar a palavra apostasia aqui no seu sentido essencial e não de forma interpretativa, como muitas Bíblias fazem hoje em dia, porque tem algumas versões da Bíblia que dizem assim, o dia do Senhor não acontecerá sem que antes venha aquela grande última revolta contra Deus. Isso é interpretativo. O meu texto aqui, ele é transliterado, também não é traduzido. É melhor transliterar do que interpretar, porque às vezes a interpretação atrapalha mais do que ajuda. Mas a transliteração, ainda que não revele o que significa a palavra, pelo menos me mostra que ele não traduziu. Todas as outras palavras ao redor da palavra apostasia foram traduzidas. Se você observar, o i foi traduzido, o a foi traduzido, o venha, primeiro, que, sem, engane, porque, isto, não. São palavras do português que vieram de uma palavra grega. Mas por que eles não traduziram a palavra apostasia e simplesmente transliteraram, som por som, letra por letra, fonema por fonema? Porque eles estão supondo que a palavra apostasia em português seja a intenção de Paulo ali. E é esse, no meu ponto de vista, o erro que estão cometendo. Porque se você considerar a palavra apostasia, vamos traduzir como faziam as Bíblias, as primeiras Bíblias dos primeiros 15 anos, não 15 anos não, 15 séculos, nos primeiros 15 séculos da história da igreja. Todas elas traduziram a palavra por partida ou retirada. Inclusive, isso está voltando um pouco. A nova versão transformadora, que é uma nova Bíblia publicada recentemente, ela coloca a palavra, quando ele vai colocar aqui apostasia, parece que ele coloca rebelião, ou é rebeldia, eu não me lembro. Mas tem uma nota explicativa. Se você tiver aí e quiser conferir, a nota explicativa diz que um possível significado para a palavra grega que está ali é partida ou retirada. Ou seja, é bom que as pessoas pesquisem para que elas entendam essas questões linguísticas, textuais, da cultura, etc. e tal, para que elas não se precipitem na interpretação comum. Em outras palavras, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo exatamente o seguinte: não se perturbem, porque a tribulação não vai acontecer sem que primeiro venha a retirada, a partida, a separação, ao pé da letra, é isso que a palavra significa, e seja revelado o homem da iniquidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não tem como o anticristo se manifestar antes do arrebatamento. Primeiro tem que haver esta partida, esta retirada, para que depois seja revelado o homem da iniquidade. As pessoas dizem assim, não, Natan, na verdade, essa apostasia que ele está falando aí é uma futura grande rebelião mundial que vai ser encabeçada pelo anticristo. As pessoas seguirão o anticristo e então isso será a grande apostasia. Então tem um erro aqui no texto. Porque se apostasia aqui no texto de Paulo significa isso, por que ele disse que primeiro tem que acontecer a apostasia e depois vai ser revelado o anticristo? Porque se a apostasia é o mundo seguindo o anticristo, então ele tem que vir primeiro. E depois vem a apostasia, que é o povo seguindo aquilo que ele vai dizer. Na verdade, esse tipo de influência que o anticristo vai exercer sobre o povo é mencionado por Paulo em versículos posteriores. Lá para frente, no versículo 9, Paulo diz, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais, prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus, para esse tipo de gente, manda a operação do erro para acreditarem na mentira. Pronto. Aqui sim, está falando sobre um desvio, que as pessoas vão seguir o anticristo depois que ele surgir. Mas aqui não. Aqui ele primeiro está falando sobre uma partida, uma retirada, uma separação. E se isso não acontecer, o anticristo não pode se manifestar. Por 3 vezes, ele vai dizer aqui no versículo 7, no versículo 3, no versículo 7, no versículo 8, que o anticristo vai ser revelado. 3 vezes ele diz isso. Veja que no 3 ele disse assim, primeiro é preciso acontecer essa retirada e será revelado o homem da iniquidade. Aí lá no versículo 6 ele diz assim, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente no tempo certo. No versículo 7 ele volta a falar, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo. 3 vezes ele diz, o anticristo vai ser revelado, ele vai ser revelado, ele vai ser revelado. O que é uma pista, porque nas 3 ocasiões que ele fala que o anticristo vai ser revelado, ele fala de alguma coisa e de alguma forma que algo impede ele. Nas outras 2 vezes ele diz, algo o detém e tem que ser afastado. Ek, meso, gnomai, ou genetai. Ele diz, algo o detém e tem que ser afastado.
E lá no versículo 3, a palavra que ele usa para essa separação é a palavra apostasia, que dá a ideia de partida, de retirada. Então, se na verdade a gente estudasse o texto em uma boa base exegética, sem motivações teológicas, sociais, culturais, ou questões de implicância de internet, essas besteiradas todas, se realmente fosse um trabalho exegético real, é muito mais provável que as pessoas percebessem que esse texto é um checkmate na posição pós-tribulacionista.